Boa tarde, Dr. Paulo Afonso Pereira, nosso convidado hoje do... Nós temos um canal no YouTube, é Gestão M, dê um abraço na sua gestão. E nesse canal do YouTube, hoje é o quarto podcast, Engenheiros da Gestão, o 8º dia, para contar os bastidores da vida de empresário. E então, Paulo Afonso, muito obrigado por aceitar o convite, meu convite. Meu querido Maurício, é uma alegria aqui. Me convide mais vezes, adoro estar contigo, né? Muito bem, obrigado. E meus parabéns por essa forma de tu te comunicares com teus clientes, com teus amigos, mostrando o teu talento, que é grande, que é enorme, que eu conheço. Nascido em 8 de novembro de 1946, natural de Cruz Alta, pai de 3 filhas, 5 netos e uma neta. Ele é economista. Em 2012, escreveu o livro Guardião da Criatividade. Morou em Tóquio, morou no Rio de Janeiro. Foi presidente da comissão que elaborou a atual lei de propriedade industrial, marcas e patentes. Foi diretor do Senai, diretor do Senac, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Trabalha há mais de 50 anos com propriedade intelectual. Atualmente é presidente da Paulo Afonso Pereira e do Instituto Cultural Brasileiro. E eu tive que tirar umas coisas de fora para contigo a gente poder conversar aqui. Então, muito obrigado, Paulo Afonso, pela nossa conversa. Então, começo te perguntando quais são as lembranças que tu tem da tua infância e da tua família lá em Cruz Alta, cara? Olha, Maurício, se tem lembrança boa, é dessa época. Eu tive uma infância maravilhosa, muito feliz, uma juventude, uma adolescência também muito boa em Cruz Alta. Uma época extraordinária de viver com segurança, com tranquilidade, que tu podias brincar na rua, voltar tarde para casa, não acontecia absolutamente nada. Uma época em que a sociedade, né, efervescia nos clubes, né, que se tinha muito, né? Tinha vários clubes lá em Cruz Alta, mas os clubes que a gente frequentava, o que a gente mais frequentava, que é o único que ainda resiste até hoje, aliás, está uma beleza, chama-se Clube Arranca, que era originário de um time de futebol que chamava Arranca Toco, né? E depois tinha o Clube do Comércio, que era o clube da elite, enfim, baile de debutantes, final de ano, internacional. Foi uma época maravilhosa, grandes amizades. Pena que muitos deles já se foram, lamentavelmente. Mas ainda restam, né, muitos bons Vocês têm uma amigos. turma ainda, né? Sim, sim. Nós temos uma turma que se reúne regularmente. Vamos nos reunir agora, dia 27, que a gente comemora a amizade, comemora o encontro, o reencontro, né? Eu costumo sempre brincando dizendo o seguinte: o encontro da contagem, né? Para ver quantos ainda tem, né? Mas foi uma época extraordinária. Cruz Alta, para mim, foi a base, estrutura da minha vida. Tive excelentes professores, sempre estudei em colégio público. Foi uma vida maravilhosa. Triste foi eu ter saído de Cruz Alta com 14 anos para vir interno no Colégio Champagnat aqui. Essa foi uma parte dura de Tu saiu de aguentar. lá com 14 anos, Sim. cara. E o teu pai, empresário lá, o senhor Arno Lemos Pereira, que também era empreendedor, essa paixão que tu tem por empreender, né, veio dele ou foi algo que apareceu depois? Não, eu sempre tive essa veia. Eu não sabia se era isso, mas eu sempre tive. Agora, com algumas lembranças, né? Eu lembro que eu sempre gostei de fazer. Eu tinha um circo, né, onde eu cobrava entrada para o circo, é verdade, né? E aí eu tinha um laboratório que eu fazia sangue de diabo e vendia, e várias coisas. Eu lembro uma ocasião que eu estava em Carazinho, a família da minha mãe é de Carazinho, e eu estava em Carazinho, na chácara da minha tia, que era nos arredores de Carazinho, e lá tinha muita fruta, muita fruta. E eu peguei uma cesta, enchi de laranja e fui vender na rua. Fui vender, aí vieram me buscar para fazer, vendendo. Ou seja, em vez de incentivar, eles tolhiam essa atividade, né? Mas eu sempre tive essa vontade de ser, talvez inspirado no meu pai, com certeza, né? Meu pai foi um grande líder empresarial e político na cidade, fez muita coisa, né, pela cidade, cresceu Ele muito. tinha uma loja lá, né? Tinha 3 lojas. De que era de... Era um eletrodoméstico. A primeira loja foi quando ele comprou
que era do Russovsky, avô do Ricardo Russovsky, que foi presidente da Federação. Ele era lá de Cruz Alta. Meu pai comprou a loja, que era de fazendas, miudezas e artigos militares, que vendia cap, essas coisas todas. Depois ele construiu um edifício, né, vendeu a existência da loja e alugou os prédios para a Escosteg. E começou a trabalhar com eletrodomésticos. E ele já trabalhava com venda de trator, insumos agrícolas, automóveis. Então, era um negócio, Sim. era grande. Depois ele abriu mais 2 lojas, né? Uma que era uma filial da Casa Verde, que foi a loja Arno, que vendia também as mesmas coisas, eletrodomésticos, móveis, essas coisas. E abriu uma terceira, que era uma loja de artigos finos, cristais, pratarias, enfim, só essa base. Eu não sei se alguém lembra do Bazar Floresta que tinha aqui em Porto Alegre, que era um bazar muito famoso, que vendia, todo mundo comprava presente de Natal, de aniversário, casamento lá. Então ele tinha essas 3 lojas, além de vender em toda a região. Ele tinha um quadro de vendedores que percorriam, né, as cidades vendendo, e depois voltavam, extraíam as notas fiscais e as caminhonetes iam entregar as mercadorias, né? Tu ia lá na loja, tu lembra de tu ir lá e Claro, ficava lá? Nas férias, as férias eu ia para a loja, principalmente no Natal, ajudar a montar móveis e ajudar a carregar a caminhonete, entregar mercadoria. Sim, fiz muito E disso. como é que era a tua relação de trabalho com ele? Ele pegava duro contigo? Era... Não, meu pai sempre foi um cara muito disciplinado, né? Muito sério, né? Completamente diferente de mim, né? Mas não pegava duro, não. Ele, de certa forma, não entusiasmava, mas não dizia que não. Sim. Eu, em certa ocasião, quando eu resolvi voltar para Cruz Alta, em 69, Que idade tu tinha quando tu voltou? 69, acho que eu tinha 22, acho que era Sim. 22. E aí eu resolvi montar uma filial no Salto do Jacuí, porque estavam construindo a barragem do Passo Real, né? E tinha uma outra lá que estava. E tinha muito peão, muito funcionário das construtoras que moravam, né, enfim. E eu, então, aluguei um barraco da CE, dentro da vila da CE, e ali eu montei um mostruário. Então, levamos tudo que a gente vendia para lá. Legal. Né? Sempre E aí, visionário. exatamente. Aí, no final de tarde, né, eu levava um amigo meu que tocava gaita, e ele ficava na frente, assim, tocando gaita, e o pessoal que saía ali, não tinha nada que fazer em São Jacuí, não ia para lá, ouvir música ali, conversar, papapá, e entrava, eu vendia um refrigerador, uma televisão, um ar-condicionado, né? Que legal, E cara. isso foi durante um período. Então eu bom. tive bastante interesse. E tem algum conselho que ele te dava na época, quando tu jovem, dizia, cara, faz isso, faz aquilo, que hoje tu lembrando, tu entende o que ele quis dizer? Sim, ele me deu um conselho: jamais seja funcionário público. Tem uma veia empreendedora. Era o que ele me disse. Depois eu vou contar a minha passagem pelo serviço público, Sim, mas não foi voluntária. Sim. Pois então, antes de tu entrar na propriedade intelectual, né, que tu é uma referência aí no mercado, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, o que tu trabalhou antes, assim, antes dessa área de marcas e patentes? Quais atividades que tu Bom, fazia antes, cara? Bem, eu trabalhava. Primeiro eu fui trabalhar, né, com meu pai, mas antes com meu pai, eu fui trabalhar na Springer. Fiz um estágio na Springer, né, que hoje se chama trainee, né, mas o meu era estagiário. Eu entrei como estagiário do departamento financeiro. Eu fazia análise de balanço, fazia tabela para aumento de preço do CIF, que os preços eram cifados em mim. Depois, o diretor financeiro saiu, foi substituído por outro, e eu passei a ser, então, funcionário da Springer, assessor do presidente Paulo Velhinho, né? Ali eu tive um aprendizado extraordinário, simplesmente de olhar, observar, ver as coisas. Foi uma escola magnífica. Entre as atribuições que eu tinha,
uma que resultou na minha atividade hoje, involuntariamente, nada pensado. Eu era na Springer o encarregado de fazer os contratos de averbação de transferência de tecnologia da Admiral dos Estados Unidos para a Springer aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E esses contratos eram averbados no DNPI, no Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Rio de Janeiro, que depois virou INPI. Ah, Eu era a pessoa que ia, né? E aí conheci lá algumas pessoas, enfim, porque eu fazia esse trabalho, então, entre lá, Banco Central, para pegar o certificado, liberação de pagamento de royalties, essas coisas, né? E aí, entre outras coisas, eu fazia isso. Aí voltei para Springer, e aí aconteceu um fato que me abalou muito. Eu perdi o meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha, que era meu padrinho, e isso me abalou bastante. Ele morava comigo nessa ocasião, eh, que a família estava em Cruz Alta, ele estava morando aqui em Porto Alegre, fazendo algumas coisas, e eu me abalei muito com o falecimento dele. E pensei, família, eu estou aqui, pô, minha família está lá, meu pai está envelhecendo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí pedi exoneração da Springer, né? E aí o doutor Paulo me deu vários conselhos, e disse que eu não deveria sair, que eu estava bem ali, estava com uma posição legal e tal. Mas o meu sentimento foi mais forte e eu fui para Cruz Alta, pensando em fazer uma empresa como eu imaginava. Talvez se eu pudesse dar um exemplo do que eu queria ser, a empresa hoje, uma Labs, né? sim. Tá? Por que eu falo da Labs? Porque a Labs também era do interior, também numa loja, também pequena, né? Mas as características que eu queria levar para lá era muito avançada para o tempo, né? O, o- eu queria fazer expansão, abrir mais filiais e vender, porque a gente já vendia naquela cidade, aquelas redondezas, através de vendedores e tal, e depois entrega. Eu queria montar filiais e tal, e crescer. Entendi. Essa é a minha ideia, né? Fazer uma rede. E o meu pai financiava 24 vezes com capital próprio. Então, uma das minhas ideias era abrir uma financeira, né, para que esta financeira financiasse, que o meu pai já fazia, né, Entendi. mas teria vantagens tributárias, mais organização, enfim. Entendi. Até porque era uma curiosidade, meu pai era um cara muito benquisto, muito sério na cidade. Volta e meia, isso eu vi várias vezes, estava ele na frente da loja e chegava as pessoas e diziam: "Ô, seu Arno, eu tenho um dinheirinho aí, será que o senhor não quer pegar juro e tal, né?" E meu pai disse: "Não, não, não faço isso, eu pego dinheiro a juro." Mas, então, essa ideia partiu disso. Bom, resultado, não fui feliz, entende? Porque quando eu falei na ideia de evoluir, enfim, de transformar, criar loja, me perguntou: "Mas sim, mas como é que nós vamos controlar tudo isso?" Eu digo: "Pelo computador, pai." Naquele tempo, tu tinhas preenchimento de fichas que tu preenchia no local, mandava essas fichas para a IBM emitia um relatório e voltava, ou seja, em 24 horas tu tinha de volta o resultado do que tu preenchia, que era era fazer gestão de patrimônio, pessoas, recebimentos, crédito, enfim, compras, pagamentos, tudo isso, né? Mas o meu pai eu sou um temporão, né? O meu pai tinha quase 50 anos, se não tinha 50 anos quando eu nasci, e para ele isso era era muito, como é que muito moderno demais para a Sim. cabeça, né? E ele disse: "Não, tá louco isso, não, você tá louco fazendo um troço desse." E eu não convencido, eu o convenci de nós contratarmos uma consultoria de São Paulo para fazer uma análise econômica da empresa. Sim. E aí contratamos, o cara veio de São Paulo de avião, porque Cruz Alta, na época, tinha duas viagens de avião de Porto Alegre para Cruz Alta, sendo que uma ia para São Paulo e depois Ah, voltava no legal. outro dia, né? E aí, um tempo depois, eu recebi o seu Máximo Mendia, que era o engenheiro, tinha sido diretor de produção da Arno, veio fazer a consultoria. Aí, tudo na mão, né? Aí conversamos, fizemos um briefing, ele ficou na loja, ficou lá falando com o funcionário, analisando tudo, fez um relatório. Quando ele acabou o relatório, ele chamou eu e meu pai. Nós sentamos, ele abriu um, um caderno que eu tenho até hoje, assim, com a folha, e aqui se abria o relatório, todo à mão, né? Porque não tinha computador, e, né, Sim. algumas coisas à máquina, tá? Mas a maioria à mão. E aí ele perguntou para o meu pai o seguinte:
seu Arno, qual é o seu limite de crédito? Meu pai disse, eu não sei. Se o senhor não sabe, é porque o senhor nunca precisou, né, de tanto e tal. E aí ele olhou para o pai e disse, o senhor tem uma mina de ouro na mão. O senhor tem uma mina de ouro na mão. Né? E aí começou a citar as coisas, na realidade, que era, a gente sabia, por isso que eu queria, né? Mas para evoluir, que é o que eu falei, que eu queria evoluir, para fazer isso tem que ter um planejamento, uma organização, né? Um trabalho de implantação, de modernização da administração, inclusive. Ofereceu um projeto, que era essa sequência de uma empresa que faz Sim. consultoria, tu sabe disso, né? Mas o meu pai não quis de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá bom, agradeceu, o cara foi embora. E eu entendi por quê. Meu pai foi um self-made man. Meu pai chegou em Cruz Alta como sargento do Exército, cuidando da área veterinária, porque tinha os cavalos, tinha os mulos e tal. Né? Então ele chegou lá, depois ele saiu, acabou sendo gerente da Heingens, que era uma firma grande de tecelagem de Rio Grande, foi ser gerente em Carazinho, e acabou casando com a minha mãe e voltou, veio para Cruz Alta, onde... Que idade tu tinha quando ele faleceu? Putz, meu pai faleceu, eu tinha o quê? Menos de 40 anos. Ah, sim. Menos de 40. Ele chegou a acompanhar quando tu estava na diretora regional do INPI aqui Sim, ele veio de na Rio minha Grande do Sul. posse. Ah, ele veio. Tá. Mas deixa eu dizer o seguinte, né? Então, eu entendi por quê. Meu pai se fez, né? Não tinha capital, foi indo, trabalhando, a minha mãe fazia costura doce para fora, aquele troço. E eu entendi que o meu pai, se ele não tivesse as coisas no controle entre suas mãos e seus dedos, entende? Era uma ameaça para ele. Entendi. Então, fazer isso sem ele ter o controle, era muito arriscado. Eu entendi isso depois, né? Aí eu me senti deslocado, e aí eu disse, eu não vou ficar aqui marcando passo, esperando meu pai morrer para pegar a loja. Não vou me embora e vim para Porto Alegre. Aí acabou a minha possível gestão lá. Quando tu tava falando ali do Paulo Velhinho, eu lembrei que tu, quando presidente da CPA, criou o troféu Paulo Velhinho. Teve alguma Sim. coisa assim, né? Sim, Paulo Velhinho foi meu mentor. É um cara extraordinário, né? Sempre me deu bons conselhos, muitos bons conselhos. A gente sempre conversava, eu sempre visitava, ele sempre me chamava, né? Inclusive, quando eu voltei a Porto Alegre, aí eu quero fazer, como eu entrei na propriedade industrial, quando eu voltei a Porto Alegre, eu fui visitá-lo, né? Já, doutor Paulo, o senhor tinha razão, eu não deveria ter saído, não deveria ter ido, não deu certo, e ele tinha escrito uma carta para o meu pai, que o meu pai devia observar comigo, e eu soube dessa carta depois que o meu pai tinha Que falecido, interessante, que que eu legal. peguei a carta quando fomos abrir o cofre e tal, tinha essa carta, ele falando de mim para o meu pai. Bom, aí eu disse para ele, eu vim aqui para saber se tem um lugar para mim. Aí ele disse, pô, agora não tem, né? Agora não tem. Eu digo, não, tudo bem, então, se tiver, só me avisa. E se o senhor souber de alguma coisa que o senhor possa, né, me orientar, me indicar, eu voltei para Porto Alegre e estou procurando emprego. Tá bom. Aí, nesse meio tempo, quer saber se eu fiz algumas coisas? Enquanto não tinha essa possibilidade, eu ia sempre na loja de carro de um amigo meu, Tico Tico, onde o teu pai, meu amigo, ia também, né? Vários outros amigos, infelizmente a grande maioria já faleceu, e ali a gente fazia uma picaretagem de carro, né? Vendia um carro, ganhava uma comissão, ali para brincar, para ganhar algum dinheiro, né? Fiz um curso também de mercado de capitais, que nunca me interessou muito, mas fiz o curso, até que um dia o Paulo Velhinho me chama, né? E aí eu fui lá. E ele disse, olha, apareceu uma oportunidade. Ele era presidente da Fiergs nessa época. Apareceu uma oportunidade. Se te interessar, e o que que é? Tu te lembra do DNPI? Eu disse, claro, eu ia lá e disse, ele agora transformaram em INPI, um instituto, reformularam tudo, é moderno, está com uma mentalidade nova, lei nova, é tudo. E eles querem abrir uma agência, que se chamava na época, aqui no Rio Grande do Sul, e me pediram a indicação de uma pessoa. Eu pensei em ti, te interessa? Eu digo, pô, claro que interessa, né? Mesmo que fosse por pouco tempo, era um trabalho, que interessa. Então, tu tem que ir ao Rio. Aí eu fui ao Rio, com uma carta indicada por ele, fui recebido pelo presidente, pelos diretores e lá e tal, né?
E eu sou um cara de boa comunicação, né, Maurício? Então, me conversei. Eles também eram os caras jovens e tal, mais velhos que eu, mais jovem. Bom, saí de lá, delegado do INPI do Rio Grande do Sul, para montar a delegacia. Não existia nada. Então, eu fui ver local, arrumar para servir de delegacia, com a orientação deles, claro. Depois eu fiz como é que fiz? Busca de pessoas no mercado, escolhi as pessoas para trabalhar, treinei, pelo pouco que eu já tinha sabido, porque eu fiquei uns 15 dias lá, treinei e abri e comecei a trabalhar. E aí comecei a aprender propriedade industrial trabalhando, né, e orientando. Né? E fiquei 17 anos como diretor. Né? E aí, como diretor, eu já estava cansado, né? Porque, lembrando do meu pai, né? Nunca seja funcionário público. E eu entrei pelo funcionário público por via direta, eu entrei como cargo em comissão. Uhum. Tá? Eu era cargo em comissão. E, na época do Geisel, ele resolveu que não existia mais CLT. Eu era CLT, fui contratado CLT, que todo funcionário devia ser regime jurídico único. E aí eu passei a ser funcionário público por obrigação, não por desejo nem por vocação. Né? Bom, depois dos 17 anos eu já estava meio enchido desse negócio. Paralelamente, Maurício, nesses 17 anos eu tive o primeiro buffet executivo de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Tive uma construtora, construí alguns prédios aqui com outros sócios. Junto com a minha mulher, ela que cuidava, teve uma clínica de emagrecimento e estética. Né? Então, tive algumas atividades, né, que foram paralelas. E aí, o meu sogro estava para vender a fazenda e eu disse para ele, mas eu compro a tua fazenda. E ele perguntou, tá, mas como é que tu vai me pagar? Ele falou, pô, eu vou vender minha casa e compro a tua fazenda. Ele disse, então tá, tu tem 2 meses para vender a tua casa e comprar minha fazenda ou eu vou vender, tá certo. Ele era de Cruz Alta, aí um dia ele estava aí passando tempo, fim de semana, sei lá eu, e ele disse, olha, que eu achei aqui na Zero Hora. Zero Hora tinha os classificados, olha, terras no Tocantins. Aí, então ele estava olhando lá, terras do Tocantins, assim, 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 os valores, eu digo, não, mas para comprar uma propriedade dessa, que era inclusive maior a que ele tinha aqui, né? Você não precisa vender a casa, esse dinheiro eu tenho, ou pelo menos posso ter, né? E aí resolvi ver o que tinha no Tocantins. Eu tinha um Monza, fui eu e meus 2 cunhados, meu cunhado e meu concunhado, fomos de Monza até o Tocantins, parando e tal. Vá. Aí chegamos em Tocantins, fomos para o Gurupi, que era a cidade, que era o tipo faroeste, o que tinha de gente lá vendo terra para comprar, o hotel, aquele troço assim, né? O calor que tu não faz ideia. Aí, estamos tomando café ou almoçando, sei lá, no hotel, aí o garçom veio perguntar, o que vocês vieram fazer aqui, né? E eu vim olhar a terra para comprar. O senhor já tem alguém que lhe mostre? Não, então eu vou lhe apresentar um que tem aí. Aí me apresentou o seu Joaquim, acho. Eita, cara, grandão, um chapelão daqueles aqui, maratana. E aí ele perguntou para mim, o senhor quer terra? Sim. Para quê? Eu quero comprar terra para plantar, para gado e tal. Diz ele, o que tipo o senhor quer de terra? Eu tinha passado em Goiás e tinha um amigo meu de Goiás que era o gerente das fazendas da Globo lá em Goiás. E aí ele me disse, tu vai comprar terra, então compra do lado direito do rio Tocantins, né, e cerrado roxo ou vermelho. Né? Como é que eu faço isso? Risca com a bota e escolhe, né? Tá, aí eu disse para ele o que queria e tal. Ele perguntou, e quanto dinheiro o senhor tem? Eu tenho dinheiro para comprar. Não tinha bosta nenhuma. Desculpa, bosta nenhuma. E aí eu, ele disse, eu vou lhe mostrar 3 propriedades. Uma delas o senhor vai ficar. Tá bom. Ele tinha um Fusquinha, fomos no Fusquinha dele, estrada de chão e tal.
fomos ao Formoso do Araguaia. Do Formoso do Araguaia, nós fomos a Dueré. Aliás, em direção a Dueré, visitar a fazenda. Esta fazenda, Maurício, olha como são os classes. Ela tinha sido um loteamento de reforma agrária. Cada lote tinha 1.000 hectares de reforma agrária. Nossa. Até acho que no tempo dos militares ainda. E eu fui olhar a fazenda. 1.000 hectares. Não entendia nada, mas eu tinha meu conhecimento. A fazenda era um retângulo. Tinha 2 quilômetros por 5, 2 de largura por 5, e dava dos fundos na margem do Rio Charvantes. Um leve declive. Eu olhei aquilo e digo, é aqui, cara. Cerrado Roxo, as amarelas, me lembro. Digo, eu boto uma motobomba aqui, largo água aqui em cima, por gravidade, eu planto o que eu quiser aqui, né? Está na minha cabeça, né? E eu vou ficar com essa fazenda. Quanto é que é? Dava no dinheiro. Então, mas o negócio é o seguinte, eu tinha ido de Monza, né? Eu digo, eu vou dar o Monza de entrada e vou dar tanto de dinheiro e mais as prestações, né? Porque eu tinha para dar. Bom, feito o negócio, o cara sentou, assinamos lá, já saí com a fazenda escriturada no meu nome e tudo, voltei fazendeiro. Mas eu estou lá em Gurupi e eu tinha dito para o presidente do NPI que eu vinha para ver essa fazenda. Aí eu liguei para cá, para Porto Alegre, e aí perguntei se tinha alguma coisa, algum recado, porque não tinha, tu tinha que ligar, não tinha celular nem nada. Aí o pessoal daqui da delegacia disse, o Mauro, que era o presidente, precisa falar contigo com urgência. Eu, tá bom. Aí liguei para ele, tudo cobrar, né? E ele atendeu, disse, Paulo Afonso, onde é que tu anda? Eu disse, pô, te disse que eu estava em Gurupi. Ele disse, amanhã de manhã tu precisa estar em Brasília. Fazer o quê em Brasília? Tu vai assumir a presidência do NPI. Nossa, cara, assim. Porra, a minha vida estava completamente direcionada para o outro lado. Eu não queria. Ele, não, Mauro, mas não, tu tem que assumir e tal, cara. Para cumprir, eu estou saindo, eu estou indo fundar o IED e tu é o único cara que tem condições de assumir a presidência do NPI e tal. Aí eu pensei, disse, bom, cumpri o final do mandato do Mauro, 9 meses, e saí como presidente do NPI, vale a pena esperar o meu projeto ir mais para frente. Fui para Brasília, fui empossado presidente do NPI e indiretamente fui morar no Rio. Né? A família ficou em Quem Porto era o Alegre. presidente do Brasil na época? Na época era o Sarney. O Sarney. Era o Sarney. Tá? Aí fui empossado e fiquei de 9 meses aqui. Né? E fiquei fazendo a administração do Mauro sem mudar absolutamente nada, respeitando tudo que ele tinha construído. Mas fui trabalhando, fui mandando, eu não sou de ficar parado. Chegam as eleições, ganha o Collor, tá? E eu sou chamado no bolo de noivo como presidente do NPI, porque estão fazendo planejamento. No planejamento, eles perguntam, olha, a nossa ideia é acabar com o INPI, levar marcas para a diretoria, o Ministério de Ciência e Tecnologia, marcas para o Ministério da Indústria e Comércio e transferência de tecnologia diretamente com o Banco Central. O que o senhor acha? Não, vocês acham que tem que ser assim? Vocês estão fazendo planejamento? Não, mas queria a tua opinião. Eu digo, não, só vou perguntar para vocês o seguinte, como é que vocês vão fazer para cumprir os acordos internacionais que o Brasil tem? Como acordos internacionais? Sim. Acordos de marca, acordo de patente para funcionar. O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, que é o que regula a propriedade industrial no mundo inteiro. Bom, acabei ali naquela reunião com a extinção do INPI. Tá bom. Uns dias depois eu fui chamado para uma reunião com o ministro, que era o nome dele, aquele que dançou com a Eu sei. como é o nome dele? Eu esqueci agora. Bom, e aí fui para lá para a reunião. Deram bolsa de novo, salinha pequena, fiquei esperando, aí chegaram duas pessoas, como é que vai? Tudo bem? Muito prazer. Quem é? Eu sou o secretário de administração do Ministério da Justiça e o Dr. Tessio é o secretário geral. Paulo Afonso, do INPI. Do INPI, eu trabalhei, tem coisas lá no INPI. Aí começou aquela coisa de, mais ou menos... e aí, conversando um pouquinho,
E aí, depois me tornei presidente do NPI a partir daquela reunião. Eu acho que eu estou falando demais nisso, porque tem outras Não, perguntas. inclusive estava aqui nas perguntas, foi nessa época então que tu presidiu a comissão que elaborou a atual Não, lei de exatamente. marcas Bom, e aí é o patentes, seguinte, né? aí me tornei presidente do INPI. Eu fui, só teve duas pessoas que foram convidadas a participar do governo Collor, que era do governo Sarney. O Tuma, que era que era da Receita, era a Polícia Federal, e eu, que era presidente do NPI. Bom, nesse tempo, fizemos uma reunião, que é bem interessante essa reunião. O Ministério da Economia, dirigido pela foi mulher do Chico Anísio, como é o nome dela? Bom, A Zélia. A Zélia Cardoso de Mello. E aí eu fui chamado para uma reunião. Tava todos os ministérios. E quem coordenava a reunião era o embaixador Denô Medeiros. E o motivo da reunião era alterar o Código da Propriedade Industrial para que o Brasil concedesse patente farmacêutica, que não concedia. Esse era o mote da reunião. Aí ele fez a explanação e tal, e aí passou a palavra para mim. Eu vou passar a palavra para o Paulo Afonso, eu estava assim sentado do lado dele, que é presidente do INPI, ele pode se manifestar. Aí eu disse, olha, é interessante se registrar patentes na área farmacêutica, porque o mundo inteiro está fazendo isso, outros países que não faziam já estão fazendo, modernizando as suas leis. Acho que o Brasil segue no caminho certo, até porque está sendo, né, pressionado economicamente pelos países produtores e tal. Mas eu pergunto por que remendar o Código da Propriedade Industrial, que já vem sendo remendado desde 1945? Por que não fazer uma lei nova, moderna, incluindo nessa lei todos os avanços que tiveram, que o Brasil participa e são, né? Aí eles acharam, eu acho que é excelente a gente fazer isso mesmo, então eu dei a sugestão. Então ficou a sugestão que poderia se rever o Código da Propriedade Industrial fazendo uma nova lei. Tá bom, vamos embora. Fui surpreendido menos de uma semana depois, que me convocaram para me presidir a comissão interministerial que ia fazer o projeto. Eu tinha um ano para fazer isso. Acho que uma semana antes de completar um ano, eu terminei o projeto. Aí eu já estava no Ministério da Justiça, porque antes era Ministério da Indústria e Comércio, e aí sugeri ao ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da época, que ele entregasse esse projeto para o presidente e que sugerisse ao presidente que publicasse no Diário Oficial da União para que a sociedade tivesse conhecimento e fizesse sugestões em cima do projeto para a gente adaptar e fazer uma coisa aberta. Mas o presidente, o Collor, na época, disse, não, isso é função do Legislativo e vai direto para o Legislativo. Mandou para lá, ficou 5 anos para ser aprovado, teve 732 emendas, mas não virou um Frankenstein. Mas fui várias vezes ao Senado, várias vezes à presidência da República, ao Senado, à Câmara, enfim, discutir, né, o projeto, mostrando por que era necessário alguma coisa e por que era inviável outras eram propostas. Então, essa foi a minha participação. Sim, e o Collor teve uma época que ele também acabou abrindo a economia, né? Claro, deu todo o Sim, problema com o Collor, mas ele não, não, deixou isso, exatamente. Foi pela abertura da economia, depois vou contar outro fato da abertura, em função da abertura da economia. Foi pela abertura da economia que veio a necessidade de se fazer proteção de patentes farmacêuticas, químicas e de alimentação, que não se fazia, tá? Porque estava sofrendo muita pressão dos países desenvolvidos sobre fornecimento de papel, papelão, suco de laranja e outras coisas que o Brasil produzia. Tem algum caso de marca ou patente na época conhecida que tu participou que era algo que acabou conhecido na época ou Teve. mudando algum rumo, alguma coisa? Sim, sim. Nessa época, abertura da economia, o Brasil não importava, não podia importar, porque era proibido importar, então não tinha por que as empresas terem marcas aqui, porque você não podia vender os seus produtos. Mas algumas empresas de propriedade industrial de São Paulo, na realidade eram 5 empresas, começaram a registrar todas as marcas conhecidas que não tinham registro aqui no Brasil.
com a intenção de, quando essas empresas vierem, eles venderem as marcas para as próprias empresas. Esse era o negócio. Sim. Porque naquela época era o regime de chegada. Primeiro tu pedia a marca, leva. Eu Sim. mudei essa fórmula. Aí, o que aconteceu? Eu recebi uma denúncia de que isso estava ocorrendo, que tinham 5 escritórios que estavam registrando tudo, Max, Suzuki, Renault, tudo que tu imaginasse. E aí eu recebi essa denúncia, eu abri um inquérito dentro do INPI, a Procuradoria levantou, e eu fui para a Subprocuradoria da República, em Brasília, mostrei o caso, e aí eles me autorizaram a fazer o que tinha que fazer. Eu cacei 6.000 marcas. Nossa. Nunca foi feito isso no Brasil, nem antes nem depois. Sim, tem que ter coragem, né? Faz parte do teu perfil ser corajoso. Cacei 6.000 marcas. A única que me incomodou foi Land Rover, e não por causa da Land Rover, por causa do pirata que insistia em querer a marca. Bom, feito Interessante. isso. Aí eu continuei no NPI, e aí o que aconteceu? Eu fiz uma revolução no NPI, comecei a informatização, mudei uma série de procedimentos, enfim. E aí o Collor começou a cair, né, em descrédito por todos os problemas que a gente sabe que houve, sim, né? E como eu fazia parte do staff do governo, porque eu era presidente de uma autarquia, evidentemente a parte contrária ao governo começava a pressionar e pressionava a mim, como presidente do NPI, por coisas do NPI que eu não podia fazer, era impossível. A pauta de reivindicação, ela nunca é possível, em qualquer negociação dessa. Mas estava me desgastando muito, eu estava já cansado, aquele troço reunião e pá. Um dia fui para Brasília, apresentei minha carta de demissão. Aí o ministro, era o Célio Borges, doutor Paulo, mas o senhor não estava esperando isso, porque o senhor não me avisa antes? Eu estou lhe avisando agora, ministro, só teve tempo que o senhor precisar para me substituir. Aí demorou ainda uns 60 dias por aí, e aí me substituiu, e eu caí fora da propriedade industrial e vim dirigir o Senai aqui, e aí teve um novo episódio da minha vida. Pois então, então quando tu saiu do NPI, tu foi para o Senai. Sim, Sua marca é Senai e você não sabia. Essa foi uma campanha que Eu eu me lembro, fiz, eu me lembro. mostrando que o Senai era tão importante que todas as indústrias, né, precisavam do Senai para alguma coisa, para treinamento, para capacitação, tecnologia e tudo. E aí fizemos essa campanha. Sua marca é Senai e você nem sabia. Lembro. Então, E tu passou pelo Senac também, né? também fui diretor regional do Senac, mas no Senac eu fui mais como interventor. Tinha um ex-diretor, enfim, que não tinha sido tão competente, entende, nem virtual, nem virtuoso com as E né? como é que foi essa experiência no Sistema S, no Senai, ou no Senai e no Senac? Eu sei que tu é muito conhecido nesse meio, né? Como é que foi, assim, Olha, sair do INPI pro Sistema S? Olha, o Senai foi um lugar maravilhoso que eu trabalhei. Maravilhoso. Foi uma realização profissional fantástica, porque eu tinha liberdade para, na época se chamava reengenharia, para reengenhar, e reengenhei todo o Senai, mudei a figura, criei novas metodologias, né, novas fórmulas, nova forma de contratação, de gestão. Tanto é verdade que nós somos exemplo, e eu fui à CNI, numa reunião da CNI, que são todos os presidentes de entidades ligadas, eu fui fazer uma palestra mostrando a revolução do Senai do Rio Grande do Sul. E fomos exemplo para as outras que tinham que mudar também. Sim. Ou seja, né, sempre que eu entro com um olhar crítico para saber o que não está funcionando e o que pode funcionar melhor. E realmente foi bem. Mas o Senai foi muito bom. E por que eu tive essa condição? Porque quem me convidou para ser diretor do Senai foi o Luiz Carlos Mandelli, que é um empresário, um cara maravilhoso, com ideias fantásticas, um cara mente aberta, e me deu liberdade de fazer, e eu fiz. Depois foi o Godoy, que continuou me dando liberdade de fazer as coisas, e eu continuei trabalhando e
Senai hoje é uma grande instituição e E aí, em 1996, a PAP inicia as atividades, exatamente. né? Eu saí do Senai porque eu tinha que me aposentar, porque se eu não me aposentasse naquele ano, eu tinha que trabalhar mais 10 anos para poder me aposentar e receber o que eu receberia se eu estivesse me aposentando naquele ano. Aí eu pedi demissão do Senai, me aposentei, né, e aí abri a PAP em 96. E agora, o ano que vem, faz 30 anos de PAP. 30 anos de E PAP. como é que... Porque tu sabe que 80% das empresas fecham nos 2 primeiros anos, né? Ou por falta de capital ou de conhecimento. Então, a PAP está fazendo 30 anos sendo uma referência nessa área. Como que consegue viver tanto tempo uma empresa e sendo referência, trabalhando com excelência? Qual é o segredo que tu daria para quem está começando agora? Maurício, eu tenho uma coisa que eu falo sempre aonde eu entro, qualquer coisa que eu faça. O primeiro verbo que tu tem que declinar quando tu vai fazer alguma coisa, vai gerir, enfim, vai trabalhar, é querer. Querer é o verbo que tu tem que ter, porque se tu não quer, não faz. Tá? Sim. Pode ser colocado lá como presidente da República e não fazer nada, como temos exemplos atuais, inclusive, né, nesse campo. Né? Ou seja, tu tem que querer. Querendo, tu faz. Aí vai muito do teu conhecimento, da tua experiência, né, da tua intuição e da colaboração. Trabalhar sempre com árvores frondosas. Eu não gosto de trabalhar no sol, eu trabalho com árvores frondosas na sombra. E essas árvores, além de darem sombra, ajudam a proteger e a construir alguma coisa. Ninguém É, faz nada sozinho. e eu tive a sorte, o meu pai é muito teu amigo e eu comecei a trabalhar contigo no ano de 99, né, na área Sim, comercial lá, e aí fui aprendendo depois com o Regis, um grande amigo que tu teve, na área de avaliação de marcas, onde eu aprendi contigo muito e com o Regis. E até hoje a gente trabalha é junto isso aí. na parte É de isso aí. avaliação de marcas, É né? Já isso avaliamos mesmo. mais de 100 marcas juntos, É isso. inclusive falando alguns números da PAP, para quem quiser mais conhecer, papmarcasePatentes.com.br, mais de 8.500 marcas geridas, mais de 4.500 patentes, trabalhando em mais de 100 países para mais de 3.000 clientes. 3.500 clientes. É uma Maurício, caminhada, hein, cara? Maurício tem uma característica. A minha empresa não trabalha em expectativa, eu só trabalho em resultado. Por quê? Porque antes de iniciar qualquer passo, eu faço uma análise estratégica para saber se aquela pretensão é possível ou não. Se for possível, vai. Se não for possível, não vai. Então, isso me dá segurança de resultado. E aí, cara, quando se imagina que tu vai de pendurar as chuteiras lá na tua linda casa de Ponta Grossa, descansar ou viajar para o Rio de Janeiro, aparece a Associação Comercial de Porto Alegre, onde foi presidente de 2016 a 2020. Tu assumiu lá e fez 3 até, gestões. até foram 3 gestões. Conta um pouco como é que foi esse convite para a Associação Comercial de Porto Alegre. Como é que foi esse? Não foi bem um convite, né? Eu era vice-presidente da Federação, que eu tive na diretoria da Federação por 20 anos, e em determinado momento falece o diretor executivo que cuidava das duas. Na realidade, a Associação Comercial de Porto Alegre é dona de todo o prédio, de todos os ativos, de tudo ali onde funciona a Federação, tudo é da Associação Comercial, inclusive manutenção. Tá? E, então a Federação estava lá, até por questões de orientação, gestão, porque o presidente da Federação sempre era o mesmo da Associação Comercial e dava preferência por Federação porque tinha uma abrangência política maior e a Associação Comercial, que era dona e pagava tudo, né, ficava meio acomodada. E eu sempre participei, né, como vice-presidente, mas nunca tive nenhuma função de gestão, nem nada. Eu participava das reuniões, de comissões e tal. Né? E aí, quando morreu o Eládio, eu pedi para o presidente, que era o Ricardo Russovski, se eu podia dar uma olhada nas contas para saber como é que está. Ele disse, pode. Tá. Aí fui olhar. Aí quando eu comecei a analisar, eu vi que ambas as entidades estavam fracassando e fracassariam muito mais, um declínio visto,
entende? Porque não tinha uma gestão eficiente, as coisas eram todas equivocadas. Então, o dinheiro era da associação comercial, arrecadação, essas coisas, né? Muitas vezes a arrecadação da Federação também, mas entrava no caixa que era administrado pela associação comercial para pagar as contas. E tinha um mútuo. O mútuo era o seguinte: a Federação devia para a associação comercial e a associação comercial pagava as cotas, tá? Então, tinha um mútuo que era o seguinte: eu finjo que pago e tu finge que recebe, mas gerava um imposto alto, a cada mês. Bom, a partir daí, eu disse, nós temos que abrir, que não dá para continuar isso, e me lancei uma campanha de voltar a associação comercial a ser independente da Federação. Ah, entendi. Tá? Aí me elegi presidente da associação comercial, fizemos a abertura, né? Foi um momento muito complicado, muito difícil politicamente, a relação foi complicado, mas consegui restabelecer a associação comercial. Quando eu peguei a associação comercial, só para ter uma ideia, tinha uma dívida de R$ 250 mil rotativa no cheque, ou seja, o capital dela era negativo. Todos os impostos atrasados, leis sociais atrasadas, recebíveis da Federação grande, mas que não recebia, tá? E fuga de sócios. E precisava manter. E aí comecei o trabalho. Comecei o trabalho de análise, de redução de despesas. Só para te ter uma ideia, para funcionar a Federação, porque a associação comercial não tinha nada, era só a Federação. Para funcionar a Federação com o Tá na Mesa, tinha 49 pessoas pagas pela associação comercial. Bom, e aí eu comecei o trabalho de corta, no que não é necessário e tal, reduzir drasticamente. E aí comecei a administrar a associação comercial. Depois de 3 gestões, 6 anos, eu entreguei a associação comercial com um caixa de R$ 500 mil positivo, todos os impostos pagos, leis sociais pagas, uma entidade já conhecida, com credibilidade, e um programa mensal, quinzenal, que é o Menu Porto Alegre, que eu criei também. Entre outras coisas. O troféu Paulo Velhinho e a própria marca CPA, hoje ela é muito mais conhecida, né? Sim. Porque antes de ter essa divisão, ela não estava bem. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia que tinha Associação Comercial de Porto Alegre. E eu sei, sabe por quê, Maurício? Como eu era vice-presidente, a gente recebia os presidentes das outras associações do interior para as reuniões, e eles tinham que contar: a Associação Comercial de Cachoeirinha fiz isso, Gravataí, de não sei o quê, Tá. né? E nunca chamavam a Associação Comercial de Porto Alegre, porque não tinha nada para falar. Tá? Eu ainda teria uma pergunta para te fazer, mas eu tenho bate-bola, então essa pergunta eu não vou poder. Pode fazer, se for rápido. Não vai ser, na verdade não vai ser só uma pergunta, vai ser só uma afirmação. Hoje o Paulo Afonso, ele é presidente do Instituto Cultural Brasileiro e também está fazendo uma nova gestão lá, sei já das mudanças positivas que estão acontecendo. Agora vamos para o bate-bola. Vamos lá. É meio resposta tiro curto, assim, tá? Certo, deixa eu pegar o revólver aqui. Vamos lá, aqui, ó. Meu prazer menos conhecido é? Cara, me dedicar a mexer com flores, com plantas. Eu adoro muito isso, gosto muito disso. Tanto é que na minha casa, tu entra, tem flores, tem plantas. Eu gosto desse tipo de deixar as coisas organizadas. Felicidade para mim é? Felicidade para mim é estar num momento bom, tranquilo, com a minha família, com os meus amigos, principalmente, tá? E podendo andar de cabeça erguida, olhar para todos os lados, ser bem recebido, ser bem aceito, ser reconhecido. Isso, para mim, faz parte do momento de felicidade. Família, para mim, é? A família é tudo, né? Família é tudo, né? É um negócio que tu crias, que tu formas, né? E que tu tem satisfação de ver os filhos crescendo, né? Que tu imagina que possam ser a tua imagem, não são, cada um tem a sua personalidade, cada um faz o seu lado,
Graças a Deus, todos estão muito bem, meus netos também. Tenho um neto que é médico, e então é muito bom esse convívio familiar, que eu acho que é a razão de tudo. É o nosso início e será o nosso fim. Meu sonho é... Meu sonho, cara, é terminar bem o que eu estou fazendo, né? Eu comecei uma nova missão no cultural, tenho planos, né, ousados para o cultural e pretendo que isso se realize. Talvez o meu sonho atual seja esse. Quem foi seu maior mentor? Paulo Galim. Paulo Velhinho. Meu maior arrependimento foi? Eu não tenho arrependimento, eu digo que eu recebi, que eu tive experiências, né? Sim, Experiências com procedimentos talvez mal colocados, talvez confiando em pessoas que não deveriam merecer a minha confiança, né? Eu sou um cara que delego muito, talvez delegando para pessoas erradas que me deu problema. Então, eu acho que foram sim. adquiridas foi experiências, na realidade. Qual foi sua maior conquista? Minha maior conquista, cara, puxa. Pai, eu acho que eu sou vencedor de tantas Tanta coisa, coisas, né? né, que eu não posso te dizer é esta, né? Foram tantas coisas boas, tantas, né, conquistas, cada uma no seu No seu tempo, tempo. né? Mas eu não tenho assim uma preferência. A minha maior conquista Não. foi essa, né? Tem várias. Se você não tivesse sua profissão de empreendedor, de gestor, o que você gostaria de estar fazendo? Teve alguma outra profissão que tu gostaria de ter seguido? Olha, eu gostava muito de correr de carro, eu corria de kart, né? E ganhei algumas Ah, sim. carreiras e tal. Talvez lá atrás, se eu tivesse dinheiro e competência, ser, né, piloto de E daí que Fórmula e veio a tal. tua paixão por ter carros antigos, de ser colecionador? Sim, 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 sim. Fui, né? Hoje não tenho mais, mas eu fui. Qual é a marca, tu que é o cara das marcas aí, qual é a marca que você quer deixar no mundo? Ser reconhecido como um cara que ajuda os outros, que é o justo, que é o honesto, Ah, isso, que é, isso, que é isso eu correto, te dou certeza. que é A justo, que é família correto. Pinto assina embaixo. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer, ser um cara reconhecido por isso. Não por ter, não por nada mais, mas eu acho que a tua teu reconhecimento pela tua personalidade, pela tua ação humana, é, participando em tantas coisas, eu acho que isso é a marca que talvez eu queira deixar reconhecimento. Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Melhor conselho que eu já recebi, eu acho que eu já falei aqui. Foi o meu pai que me deu: não seja funcionário público. Porque depois que eu tive que assumir como funcionário público, eu vi que dificuldade que é. As coisas não funcionam no funcionalismo público, não por causa das pessoas, mas por causa do regime, do Sistema. Estado, da vontade. Hoje mesmo eu vou contar fato. Eu faço parte, eu sou vice-presidente da Fundação Pro Pronto Socorro. E nós tivemos uma reunião marcada que a gente está trabalhando para a construção do anexo, lá mais 8.000 metros quadrados, né? Então, estamos fazendo campanhas. E hoje a gente tinha uma reunião de ajuste com uma pessoa que eu não vou declinar, né? Mas é do staff do governo, né? Então, no momento aprazado, nós chegamos para a reunião e tal. Quando nós chegamos, a pessoa que nos recebeu disse: olha, a reunião foi suspensa. Como? Não. A reunião era às 9, era às 10, foi suspensa às 9 e ninguém nos avisou. Isso é serviço público, por isso que não funciona, né? Entendi. Não funciona que as pessoas não têm obrigação, ou pelo menos não têm consciência do seu dever de informar, de gerir, né, de organizar as coisas melhores. Paulo Afonso, imagina que tu tá caminhando e aí tu acaba te encontrando com o Paulo Afonso Pereira, só que ele com seus 20 anos. O que que tu daria de conselho para esse cara? Ai, que saudade! Daria algum conselho para ele se tu Eu encontrasse com diria, ele eu assim, ó? diria o seguinte, eu diria, faz tudo que tu fez, melhor. Boa, boa.
Cara, a gente está chegando no final aqui. Queria te fazer mais só duas perguntas. Primeira coisa, eu tenho uma frase que eu sigo como missão de vida, que é: tenha coragem de se transformar na pessoa que você decidiu ser. Tu tem alguma frase ou algum lema que tu segue? Tenho. Não para mim, mas para onde o lugar onde eu estou, com as pessoas com quem eu trabalho, sabe? É o seguinte: tem asa, voa. Boa, esse cara é foda. E se tu te encontrasse com teu pai hoje, cara, o que que tu diria pra ele? Muito obrigado por tudo que tu me proporcionaste, pelos exemplos que tu deixaste, principalmente de honradez de cidadão, pela vida que tu me deste, me proporcionaste, a minha, as minhas irmãs, a minha mãe, que fosse um cara maravilhoso. É isso que eu diria para ele. Ah, Talvez 1 milhão de beijos também. Paulo Afonso, muito obrigado, cara. Olha, de coração, estou muito feliz pela nossa conversa. Meu pai era muito teu amigo. Meu pai te tinha como o melhor amigo dele. Me lembro, assim, com muito carinho, a gente na Ponta Grossa, tu cantando, tocando violão, cantando as músicas que tu tem, que são tuas. E tu mora aqui no meu coração, assim como na família Pinto lá. Quando eu falo que eu tô contigo, todo mundo te ama. Você sabe que isso é absolutamente verdadeiro. Teu pai foi um grande amigo meu. Um dos caras mais belos que eu conheci na minha vida, entende? Não de beleza física, mas de beleza interior. Interior, ele era um cara extraordinário, né? O Magrão era fantástico. E a amizade, ela vem um pouquinho antes disso, Maurício. O teu avô era amigo do meu pai. Teu avô, Ari Celiani, era amigo do meu pai, e foi dessa aproximação da amizade deles que eu cheguei na tua família. Ah, tu Por vê. Virgínia. E eu tenho para quem você tira o chapéu, eu tenho para quem você tira o boné. Então vou te dar um boné aqui quando estiver na Ponta Grossa, tomando banho de piscina lá para tu te proteger do sol. Putz. E aqui eu tenho uma marca de cerveja artesanal que eu pensava como é bom tomar cerveja com amigos, né? E aí eu criei a marca Years, cada ano uma história. Então aqui, ó, Years, essa Heineken, adoro Heineken, mas na verdade é só a marca mesmo da Certo. cerveja. Paulo Afonso Pereira, propriedade intelectual, 1996, cada ano uma história. Eu participei de algumas, queria te agradecer. Vou te deixar duas. Uma, Muito obrigado. tomar bem gelada lá na tua casa. Muito obrigado. Pode ser que uma eu tome, a outra eu vou guardar, e tendo pela referência que faz, como eu tenho algumas garrafas de vinho, alguma coisa que também tem uma etiqueta também com referência, né? Tá bom, querido. Muito obrigado Quer aí, saber para cara. quem eu tiro o chapéu? Quero saber. Eu tiro o chapéu para o Maurício Celiani Pinto. Talento nato, pessoa incrível, honestidade a toda prova, né? Um cara maravilhoso. Meu filho, um beijo. Muito obrigado, pai.